Crucificação é um método de execução capital praticado ao longo de milhares de anos. Acredita-se que tenha tido origem na época dos antigos assírios e babilônios. Sabemos que os persas utilizavam este método e que os macedônios, sob Alexandre o Grande, também o adotaram. Entretanto, foram os cartagineses que difundiram significativamente a crucificação na Europa. De fato, Cartago era conhecida por crucificar um grande número de pessoas. Isso incluía até mesmo seus próprios generais que sofriam graves derrotas em batalha. A antiga Roma é conhecida por ter crucificado Jesus de Nazaré. Os antigos romanos aprenderam provavelmente esta prática dos cartagineses ou dos mercadores fenícios. As crucificações eram geralmente realizadas não apenas para punir os criminosos com uma morte lenta e dolorosa, mas também para expor ao público seus crimes, anotados na cruz, com o objetivo de desencorajar outras pessoas a cometerem os mesmos atos. Mas como exatamente era realizada essa execução? Vamos descobrir juntos, passo a passo. O processo de crucificação começa no tribunal, com a sentença de um pretor ou juiz condenando o acusado por um crime merecedor de crucificação. Uma vez declarado culpado, na presença do juiz, todas as vestimentas e objetos pessoais do acusado são removidos pelos executores. Em seguida, o condenado é amarrado a um poste de flagelação e açoitado. Ele recebe pelo menos 20 golpes nas costas, com um chicote muito fino, que possui extremidades de osso ou ferro para aumentar a dor e provocar feridas abertas. Após açoitar o condenado severamente, os executores o vestem novamente e o forçam a carregar o patibulum, a trave horizontal da cruz, nos ombros, pesando cerca de 45 quilos, e amarram suas mãos a ela com cordas. Anexado à trave está o titulus, que exibe seu nome e crime. O condenado deve então caminhar até o local de sua execução, geralmente fora da cidade, atravessando a multidão que o observa, insulta, lança objetos contra ele ou até mesmo o fere. Ao chegar ao local da execução, o condenado se depara com uma cruz vertical de madeira à sua frente. Os executores removem novamente as vestimentas do condenado e depois pregam suas mãos e pés na cruz. As mãos do condenado eram frequentemente apenas amarradas com cordas ao patibulum, mas outras vezes os executores podiam decidir cravar pregos nas palmas das mãos ou nos pulsos ou em ambos. Em alguns casos, isso era necessário para evitar que as mãos, sob o peso do corpo, escorregassem ou se soltassem da trave. A cruz era então erguida com cordas, com o condenado ainda pregado nela, e deixada para que o condenado morresse, sob a vigilância de guardas. Nesse ponto, o condenado apenas esperava e desejava que a morte chegasse o mais rápido possível. Algumas fontes mencionam a existência de um pequeno pedaço de madeira chamado cedile, onde o condenado podia se sentar ou se apoiar. Outras fontes mencionam que este assento tinha uma forma de chifre, fazendo com que o condenado se sentasse em um objeto que lentamente perfurava seus genitais. Devido às mãos hiperestendidas, era difícil para o condenado expandir a caixa torácica. Para conseguir respirar, ele tinha que empurrar com os pés pregados para expirar e, em seguida, puxar com as mãos pregadas para se levantar e inspirar. Geralmente, o condenado morria em até 12 horas, mas havia casos em que resistia até 3 dias, antes de colapsar por causas como o possível infarto, insuficiência cardíaca, asfixia, sepse provocada por infecções, desidratação ou predação animal. Em alguns casos, para intensificar o sofrimento do condenado, os executores podiam forçá-lo a beber água ou oferecer-lhe posca, uma bebida típica da época romana que era feita com água e vinagre, ou até mesmo tratar suas feridas com o intuito de prolongar seu sofrimento. Em outras ocasiões, acordavam o condenado para impedir seu descanso, mantendo-o constantemente em dor. No caso oposto, caso os executores desejassem abreviar o sofrimento do condenado, poderiam escolher usar uma barra de ferro para quebrar as pernas, fazendo com que todo o peso do corpo recaísse sobre a caixa torácica, levando ele à asfixia. Também poderiam perfurar seu tórax, coração ou pulmões com uma lança para um resultado semelhante. As crucificações eram muito comuns durante as guerras civis. Crasso, durante a Terceira Guerra Servil contra Espartacus, ordenou a crucificação de 6.000 escravos ao longo de cerca de 200 quilômetros da Via Ápia, sendo espaçados em média a cada 30 metros. Aos cidadãos romanos geralmente não era imposta a sentença de morte por crucificação. Esta era reservada apenas para escravos e não romanos.
Muitos prisioneiros judeus, por exemplo, foram crucificados sob os romanos desta maneira. As crucificações nem sempre eram realizadas da mesma forma. Em alguns casos, o condenado era pregado em um simples tronco ou árvore verticalmente sem uma cruz. Sêneca, o jovem, afirma que alguns condenados eram também empalados com uma única estaca que passava de baixo para cima pela área inguinal. Outras fontes relatam que nas crucificações de judeus, os romanos às vezes crucificavam mulheres judias de frente para suas cruzes, para que seus seios e partes íntimas não ficassem expostos à multidão em respeito ao pudor. A crucificação foi abolida apenas em 337 d.C. pelo imperador Constantino, após sua conversão ao cristianismo. No entanto, este método de execução continuou sendo utilizado por muitos outros séculos nos países orientais. Gostou deste vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outro. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.